Fala galerinha do canal do Pequeno Investidor, Gabriel Barcelos na área e hoje vamos falar sobre uma ação que pode ser aí um gigante que esteja se levantando ou apenas mais uma em meio a 1 milhão, né? Vou falar hoje sobre uma ação que não é muito falada aqui no YouTube e que muita gente conhece, principalmente quem mora no estado do Rio e no Distrito Federal, tá? Que é a Drogaria Tamoio, Drogaria Rosário no Distrito Federal, Farmalife e Drogas Mil. Estamos falando da D1000 Varejo Farma, é isso mesmo. Então vamos lá que hoje eu vou ler o relatório que ela soltou hoje do seu segundo trimestre de 2022 e vamos ver como está o crescimento dessa pequena criança aí que está se levantando, começando aí a dar lucro. O destaque financeiro dela já está muito chamativo, né? Receita bruta de 393 milhões, evolução de 34%, isso aí é ano contra ano, tá, galerinha? Venda média por loja de 617 mil, 26,9% maior. Essa venda sobre loja, eu nunca vi isso na Demil, tá? Pra quem não sabe, eu era funcionário da Demil até 2 anos atrás, trabalhei 5 anos lá na rede e eu nunca vi uma venda, uma média da empresa de lojas assim não, tá? Era sempre em torno de 400 a 515 mil. Isso aí era o normal dela, embora a minha loja vendia 900 mil por mês. Na época, né? O EBITDA dela foi de 22,7 milhões, crescimento de 166 milhões, com margem de 5,8. Essa margem dela também é uma margem quase que histórica, tá? Não me lembro de margem acima de 3,5. Lucro líquido de 13,2 milhões versus prejuízo líquido de 2,4 milhões no ano anterior, no segundo trimestre de 2021. Fluxo de caixa livre 2,9 milhões versus negativo de 12,9. E marcas exclusivas com um crescimento absurdo, 68,8% comparado ano contra ano. E bora ver por que essa empresa tem crescido tanto. Eu tenho algumas informações a dar porque eu acompanho muito de perto, eu vejo as lojas sendo reformadas, quantos dias elas ficam paradas, tá? Então eu consigo acompanhar mais de perto essa empresa. Nossas lojas foram ampliadas 13 lojas, no total de 20 programadas para o ano. Ou seja, mais de 50% da programação já ocorreu no primeiro semestre, tá? Então eu acredito que no segundo semestre seja algo mais diluído, podendo não voltar até prejuízo. E no segundo semestre reformaremos mais 7 e inauguraremos 10. Hoje a Demil tem 210 lojas porque ela fechou duas no primeiro semestre. Então se ela vai inaugurar mais 10, ela vai fechar o ano com 220 lojas. Hoje ela já consegue dar lucro se ela não abrir muita loja, porque pelo que eu percebi, alguns trimestres atrás ela poderia ter dado algum lucro, mas ela fechou com um pequeno prejuízo porque ela abriu muita loja. Então ela fechou com um pouco de prejuízo, tendo que usar um pouco do caixa, tá bom? Então vamos continuar aqui olhando. No segundo trimestre foram realizadas 9 reformas e ampliação, fechamento de 2 lojas, encerrando o trimestre com 210 lojas. Olha bem aqui, ampliação de 13 lojas do total de 20, ou seja, apenas no segundo trimestre foram 9 lojas. 4 lojas foram no primeiro trimestre. No primeiro semestre focamos em 13 lojas. Se no primeiro semestre focou em 13 lojas, então quer dizer que de 13 lojas do primeiro semestre, 9 delas foram no segundo trimestre. Ou seja, ela conseguiu dar um lucro absurdo reformando 9 lojas. Gente, quando a gente fala em reformar a loja, você pega uma farmácia grande que vende 600 mil. Você fecha ela por um mês. Isso aí é reforma, galera. Você tem que remanejar o pessoal. Muitos de você da fera realoca para outras lojas, que eu sei que muita gente foi realocada, tá, para outras lojas. Eu cheguei em algumas lojas e viu a galera que trabalhava comigo e uma loja minha que foi reformada. Então eu fiquei sabendo que a galera foi realocada, alguns pegaram as férias. Então eu tô falando aqui de 9 lojas paradas aí por no mínimo aí de 20 a 30 dias de reforma. E mesmo assim, a Demil veio dar lucro. Então eu tô falando que esse gigante está acordando e pode sim ter lucros crescentes daqui em diante se o Sami, né, o CEO aí da Profarma e da Demil, souber administrar as aberturas, não abrir demais para vir a dar prejuízo. Se ele souber administrar aí, a empresa pode sim cumprir a meta de mais do que dobrar nos próximos 4 anos, né? Porque era 5 no IPO, mas já passou um ano. Ela abriu 30 lojas ano passado, esse ano ela tá abrindo 10 e reformando 20. Então, se ele administrar, ele pode sim bater essa meta e bater a meta com folga, tá? E dessas 210 lojas do portfólio atual da loja da Demil, 24% estão em processo de maturação, ou seja, um
quarto da empresa está em maturação. Tem bastante loja aí nova, então muitas dessas lojas ainda não atingiram o seu ápice de venda, tá bom? Estamos aqui vendo que fechamos o ano com 214 lojas. Ela fechou 2 lojas no primeiro trimestre e fechou mais 2 no segundo trimestre. Se eu não me engano, ela não tem mais nada relevante de lojas para fechar que dão prejuízo, tá? Isso aqui foi lojas encerradas que estavam dando prejuízo. Então agora é voltar a reformar. Por que ela focou em reformas agora no início do trimestre, do semestre? A reforma, ela para a loja por mais ou menos um mês. Você realoca o pessoal. Mas quando a loja volta toda reformada, bonita, com layout novo e principalmente com um mix de venda mais trabalhado, a D1000 consegue aumentar, né? Não são todas as vezes, mas em média de 20 a 30% de venda, tá? Com a loja novinha no mesmo local, apenas reformou, mudou algumas coisas ali dentro. Então você pega um dinheiro aí que a gente usava para abrir uma loja que é de 900 a 1,3 milhões e você gasta aí em média 150 mil, 200 mil para reformar uma loja que já existe apenas para crescer a venda dela. É muito mais vantagem você reformar. E se eu não me engano, não tem muita loja para reformar mais. Eu acredito que o ano que vem tem menos loja para ser reformadas, porque agora está reformando as lojas que tem maior venda, né, para poder ajudar a crescer ainda mais a venda por loja. Você viu aí que teve um destaque muito alto sobre a venda de loja. Então, assim que passar essas 20 lojas desse ano, acredito que ano que vem seja menor, tá? Essas reformas e foque mais na abertura. Então aqui a gente viu que o segundo trimestre está com 210 lojas. Até o quarto trimestre de 2022, ele obrigatoriamente tem que estar com 220 lojas, porque ela soltou um guide assim que vai abrir mais 10 lojas no segundo semestre, tá? Aqui a gente vê a maturação, temos 8,1% das lojas com até um ano, 11% de lojas com até 2 anos de existência e 3 anos temos 5,2%. As lojas maduras são 75% do portfólio. Essa aqui é a composição de lojas, lembrando que a gente está focando mais agora na padrão e popular, tá? Lojas prêmios não tá com crescimento tão relevante assim. Lembrando que a gente fechou loja premium, tá? A Farmalife fechou uma loja premium ali de mais de 1 milhão, porque ela não dava lucro, tá? O ticket era altíssimo, mas não tinha rotatividade para dar um lucro assim. Vemos aqui que ano contra ano perdemos um pouco no popular, mas crescemos um pouco no padrão. Continuamos com 144 lojas no estado do Rio de Janeiro e 66 lojas no Distrito Federal, onde a gente fechou muita loja assim que a D1000 Varejo Farma adquiriu a rede da Rosário, que eram mais de 100 lojas. A receita bruta vem crescendo muito. Quando eu falo crescer muito, gente, eu tô aqui falando de algo de 100 milhões de reais em um ano. No segundo trimestre de 2021 era 292 milhões. Agora estamos falando de 393 milhões, tá? Isso aqui são mais ou menos 100 milhões, um pouquinho mais de 100 milhões. Um crescimento de 34,2% de crescimento. A companhia implantou diversas atividades e melhorias operacionais. Sortimento, reformas, que é o principal, sistemas, supply e price, e decorrência desses movimentos destaca-se o crescimento de venda tanto na divisão mesma loja quanto em lojas maduras, representando 30,7% e 31,1%, respectivamente, bem acima da inflação. Aqui temos aqui o crescimento total, né? Saiu de 27,1 para 34,2. O crescimento na mesma loja, né? De 11,1 para 30,7. E de lojas maduras também teve crescimento, um pouco menor, mas teve, tá? A venda média por loja continua na evolução, alcançando 617 mil no segundo trimestre, versus 486,2 mil no segundo trimestre de 2021. As vendas da loja representam um crescimento de 30% nas lojas de shopping e tiveram aumento de 50% em suas lojas em relação ao mesmo período. Ou seja, o shopping está voltando a vender mais, porque o shopping agora está mais aberto, está tendo cada vez mais público, voltando às suas atividades normal. Então as minhas lojas de shopping cresceram 50%, aí quase 51%. E as lojas de rua cresceram 30%. Cada vez mais vamos ver esse movimento, né? Do shopping crescer até voltar ao normal. Tá todo mundo perdendo já o medo da pandemia e visitando cada vez mais os shoppings. Aqui é a evolução da venda média por loja de 486. Essa daqui é a média mais ou menos que eu sempre vi na D1000, que é 515, 513, 510, 509. E agora 617 mil. Isso aqui é recorde, tá? De venda por loja. Fruto das aberturas assertivas e das reformas também assertivas, tá? Aqui é a evolução de venda, receita, né?
Receita bruta 138 milhões, no ano passado foi 98, e a por loja 655 mil, e ano passado 495 mil em junho. O mix de venda, crescimento acima de 30%, com destaque para mais um trimestre no crescimento de vendas de categoria RX, de 47,8%. Um incremento de 2,6 pontos percentuais. O que acontece aqui? Onde que dá mais lucro numa farmácia? Gente, é vender genérico. Vender genérico dá lucro. Então a gente pode perceber aqui que o genérico ele vem crescendo, né? Sua participação. E o RX também vem crescendo. O RX está crescendo dois dígitos. Isso daqui é fruto de um mix, né, mais diversificado, onde o cliente chega e encontra o seu produto, que não acontece muitas trocas. Agora vamos falar sobre novas lojas. No segundo trimestre de 2022 foram reformadas, ampliadas 9 lojas, ou seja, em 3 meses 9 lojas foram reformadas, acumulando intervenção de 12 lojas no ano, do guidance de 20, ou seja, de 20 lojas, 9 já foram reformadas, 3 estão em processo de reforma e faltam 7 lojas para bater o guidance de 20 reformas nesse ano. Nosso foco é em expansão no estado do Rio de Janeiro, e aqui está o demonstrativo de vendas de lojas, né? De até o 13º, 16º mês, né? 683 mil é onde acontece o pico de venda, né? Onde aumenta a nossa venda média por loja. Você vê que tem muita loja aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, que são em média aí 24 lojas, né? Até o sétimo mês tem muita loja ainda. Então tem muita loja nova que ainda não atingiu o seu pico, né, de venda, mas que em breve aí vai estar aumentando nossa venda média por loja. A marcas exclusivas, gente, eu não acompanho outra rede de farmácia, né? No caso a Raia Drogazil e se eu não me engano, a Pague Menos também de capital aberto. Eu não acompanho, mas eu tô achando extraordinário o crescimento de marca própria da Demil Varejo Farma. Quando eu trabalhava lá, nossa média de venda era 2% da venda. A cada 100 clientes, 2 levavam a nossa marca própria. A gente tinha que oferecer bastante, né? E era difícil eles levarem porque eles não conheciam a marca. Hoje, estava conversando com alguns amigos meus e eles falam que os clientes já procuram, né, a marca própria, porque a qualidade é equivalente ou superior a outras marcas, né, aos concorrentes. Então a nossa marca própria atingiu um ápice, né, de 23,1 milhões. Gente, eu tô falando 23,1 milhões de vendas de marca própria, de produtos que você troca a marca e vende para o cliente, e isso aumenta muito o faturamento da empresa. Isso aqui é um crescimento de 68,8%, tá? Representante, 11,5% do autosserviço e 5,9% da venda total. Eu tô falando aqui de quase 6% de toda a venda da empresa é de marcas próprias, tá bom? Aqui alguns dos últimos lançamentos, número 21, e a Gonutra, que isso aqui é vitaminas. Aqui é a marcas exclusivas sobre venda, participação da venda total, porcentagem. 11,5% do autosserviço, 5,9%, né, do total da venda. Tivemos um crescimento de 68% do segundo trimestre de 2021 para segundo trimestre de 2022. Nosso lucro bruto também cresceu muito, né? Foi de 94,4 milhões para 127,1 milhões. A nossa margem continua aí quase que a mesma, 32,3, que se eu não me engano é recorde, né? Esse aí é o nosso recorde de 32,3. Não me lembro de ter passado disso em algum momento. Então estamos subindo o lucro e mantendo uma margem alta, né? Acima da média, que a gente esperava uma margem ali de 29 e 28% na Demil. As despesas com vendas somam 86,2 milhões no segundo trimestre de 2022, um aumento de 17,7. Essa variação deve principalmente às despesas variáveis em função do crescimento de vendas, maior número de lojas na comparação entre períodos e também a inflação. Quando a gente fala em maiores lojas, por quê? Quanto mais loja a empresa tem, mais aluguéis ela tem a pagar e mais funcionários ela precisa ter. Então essas despesas aqui com venda, no caso, são as lojas, são as compras, né? Então essas despesas aqui com vendas, ela vem crescendo a empresa está crescendo. Mas aqui tem uma coisa que basta a gente olhar que a gente consegue ver algo bom nisso daqui. A despesa cresceu de 73,2 milhões para 86,2 milhões, porém a porcentagem sobre a receita está caindo, né? De 25 caiu para 24, 23, agora 21,9. Se a despesa está crescendo, mas em porcentagem da receita está caindo, significa que a empresa está crescendo mais a sua venda do que a sua despesa. Em volume de reais, a despesa vai crescer, mas em porcentagem ela tem que cair.
Por quê? A venda dela tem que crescer mais do que a despesa. E isso é mostrado somente em porcentagem, e não em números, né? Porque em números ela tem que crescer. Se ela está crescendo, ela vai ter mais custo. A margem de contribuição dela também foi um recorde, né? Foi grande, 10,6%. 41,8 milhões no segundo trimestre. Referente ao segundo trimestre de 2021, 21,2 milhões. A despesa administrativa também está crescendo, mas é aquilo que eu estou falando. Se a despesa cresce, mas a porcentagem cai, isso é um ponto positivo para a empresa, tá? 17,2 milhões e 4,4%. Pode perceber aqui que é o menor porcentagem dos últimos anos e não é a maior despesa. A maior despesa foi no quarto trimestre de 2021. O EBITDA da rede D1000, né, 22,7 milhões, tá com 5,8% da receita bruta. O lucro prejuízo dela foi de 13,2. Esse lucro aqui, lembrando que esse lucro de 13,2 teve muita loja que teve parada, né? Se a gente viu aí, foram 9, porém foram 13, 9 que já fizeram a reforma, mas foram um total de 13 paradas aí e algum espaço de tempo que não estavam dando venda nenhuma. Então, digamos que dos 210 lojas que a gente tem, apenas dos 198 lojas favoreceram para esse resultado 100%. Algumas lojas, né, no caso 13, ficaram paradas, parcialmente 10, 9 parcialmente paradas e 4 100% paradas para a reforma, que ainda não voltaram, tá bom? Não sei quanto tempo, mas eu sei que é uma média aí de 20 a 30 dias de reforma. O setor financeiro prestando do imposto de renda. Depreciação totaliza 7 milhões no segundo trimestre. Por que isso? Porque aluguel, no caso aqui, entra como depreciação, tá? Então, quanto mais aluguéis, mais depreciação ela tem. 1,8% da receita bruta, o seu incremento está relacionado ao aumento de número de lojas. Aqui, eu acabei de falar. A depreciação vem por causa do número de lojas. A empresa está crescendo. Lucro líquido da empresa, 13,2 milhões, tá? 3,3% da receita bruta. Você viu aqui que ela deu os prejuízos. Esse prejuízo aqui, principalmente, eu sei que foi porque ela abriu bastante loja. Eu lembro que eu fiz o cálculo ali rápido do Capex. Se ela não tivesse aberto tanta loja, ela tinha fechado com lucro. É um lucro muito pequeno para ela abrir 9 lojas, 8 lojas no trimestre. Então, se ela tivesse aberto 2 ou 3 lojas, teria fechado no positivo. A média de cada loja é de 800 a 1,4, 1,3 milhões para abrir uma loja. Então, se o Sami souber administrar isso daí para não abrir muita loja num trimestre só, ser um crescimento orgânico, deixando a empresa dar lucro, é só ele administrar isso daí. Deixar dar lucro e segurar um pouco a abertura. Vamos abrir até onde dá. Opa, agora segura, deixa pro trimestre que vem. Para poder segurar o lucro no trimestre da empresa. Isso aí vai trazer um retorno bom para o acionista e um crescimento orgânico para a empresa. E quem sabe até bons dividendos aí, né? Com ciclo de caixa de 9 dias, influenciado pelo aumento de dias do fornecedor. Ciclo de caixa também terminou menor, né? Ficou 16,9 dias, caiu para 9 dias o ciclo de caixa. Fluxo de caixa foi de 13,5 milhões, os investimentos totalizaram 10,6, onde aproximadamente 7,4 foram destinados a reformas e ampliações de lojas. Muito dinheiro para reformar e abrir loja, né? Lembrando que são 13 lojas e deu 7,4 milhões. Se tivesse parado sem abrir, sem reformar, o lucro seria 7,4 milhões a mais. Tá vendo aí como é que gasta bastante dinheiro? Então quer dizer que a D1000 ela não lucrou somente aquilo, ela pode ter um lucro maior. Se souber administrar aí o dinheiro que ela ganha mensalmente, ele vai conseguir bater essa meta orgânica aí de nos próximos 4 anos aí mais do que dobrar o número de lojas. E teve umas iniciativas muito legais no segundo trimestre. O módulo de armazenagem, né? Aí a D1000 agora vai ter módulos de aço no trecho da Serra Rio. Evitou o consumo de 6 mil quilos de embalagem plástica para o próximo semestre. Essa iniciativa tornar mais 260 módulos de armazenagem. O reaproveitamento de caixas de papelão também vai trazer uma economia para a empresa, né? A reciclagem. Ela também vai aproveitar a mobília na reforma das lojas. Não vai comprar tudo novo e ficar com aquilo lá parado, estocado. Ela vai reaproveitar de alguma forma, né? E fazendo doações de produtos não vendáveis. O que é isso? São produtos que estão danificados, que não servem mais para venda. Aqui, no caso, ela vai fazer doação, né, para algumas instituições. Isso aqui é uma iniciativa, né, para ajudar o próximo
com aquele produto que não pode mais vender. E o desenvolvimento de mulheres, né? Agora a Demil tem 2 projetos com foco em desenvolver mulheres, né? Então, uma delas é para liderança de mulheres, tá bom? E esse aqui foi a minha análise, né? E a minha leitura do segundo trimestre da Demil Varejo Farma, uma empresa que eu espero que tenha um crescimento muito bom. Eu sou acionista dela. Se você acompanha minha carteira, sabe que eu sou acionista dela. E se você gostou dessa análise, já segue aqui o meu canal, né? Se inscrevendo, curte esse vídeo e compartilha com aquele que quer conhecer mais da Demil Varejo Farma. Uma gigante que pode estar levantando aí e muita gente não sabe. Obrigado, galerinha. Até a próxima.